Ok, mais um episódio do Leadercast, o podcast que trata de lideranças. E hoje nós estamos aqui com o Maurício Bezerra, professor Maurício Bezerra. Aqui, muito obrigado pela presença. Estamos, como sempre, aqui com Henrique Constâncio e Fernanda Messias Carvalho. Vamos começar o nosso bate-papo. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja Muita alegria nos bem-vindo, recebendo você professor. aqui, né? Alegria nossa, né, de estar aqui no estúdio, né, no G Estúdio, mais uma vez, desta vez para Sim, mais uma vez. participando desse novo e belíssimo projeto, né, Pois que é. é o Leadercast, Você né. falou novamente porque você já esteve aqui com a gente, né? Conversando, Em outra oportunidade. outra É verdade. oportunidade. Prazer, Maurício. E recebê-lo aqui. alegria, agradecer a Deus, né, agradecer a oportunidade aqui com vocês de passar, né, à frente a nossa história, um pouco da nossa história, né, e de estar aí considerado por vocês, né, como líder, né. A gente fica feliz, estamos felizes e agradeço a oportunidade. E muito feliz aqui, Gilberto. Eu sei que todo mundo já conhece essa figura, né? E eu queria que ele falasse mais um pouco aí de mototáxi, a político, Pois é. a presidente da Câmara, professor. É porque é como a gente estava E por falando onde aqui. começar uma liderança dessa, né? A Muita gente estava coisa falando hoje. aqui, muita gente conhece, né? Isso. Acho que a grande parte dos florianenses conhecem, mas tem gente que não conhece, né? Exatamente. Sabe? Sempre Vamos tem lá. uma pessoa que não conhece. E a gente hoje, a intenção é de levar o máximo de informações para as pessoas que estão nos assistindo. Quem é realmente o Maurício, né? A trajetória, A trajetória do Maurício. Então é isso, né. A minha história é uma história de, vamos dizer assim, estudo e trabalho, né, é baseado mais ou menos nisso, estudo e trabalho. Essa foi sempre a orientação dos meus pais, né, estudar, trabalhar. E aí fui criado ali no bairro Meladão, bairro que tem o parque de exposições, que hoje tem vários conjuntos habitacionais, o shopping da cidade. E chegamos ali, um bairro muito pequenininho, né? E ali também já naquele interesse de também começar a trabalhar. E meu primeiro emprego foi justamente ajudar na construção do parque de exposição, né? Trabalhando de ajudante. Eu lembro que eu vendia ali din-din, lanche para as pessoas que ali trabalharam. Depois fui já trabalhando a cada ano que tinha as feiras agropecuárias, trabalhava como ajudante de pintor do parque, etc. e tal. Então a minha história de trabalho começou ali. Quantos anos, só para a gente ter uma noção? Naquele tempo, assim, as crianças, elas trabalhavam, tinha essa questão da criança poder trabalhar, eu não sei, nem... Começava cedo, né? 7 anos, eu acho que eu já estava ali fazendo isso, né? Mas o foco era o estudo, né? E aí também comecei muito cedo a estudar, estudei minha primeira escola, a escola pública lá do bairro Meladão, a escola Marcos Parente. Depois estudei no Colégio Padre Anchieta, né? A escola particular, mas em troca de lavado de roupa, né? A minha mãe, ela lavava roupa, então ela lavava a roupa do professor Juarez, que era o dono da escola, em troca da mensalidade da minha escola. Então é uma coisa bem bacana, assim, de ver ali ela se esforçando, né? Tanto com lavada, às vezes também vendia caju, fazia doce, dava diárias, que a gente chama hoje, que é essa questão da faxina. Então foi assim uma vida lá mesmo da base lá, de buscar mesmo estudar para ter lá na frente alguma oportunidade melhor. E o meu pai trabalhando na parte de caminhão, sempre foi essa parte de fazer frete com caminhão, e foi aí. E aí fui estudar, eu sempre fui assim um dos mais aplicados dentro de sala de aula. Eu concluí o meu ensino técnico em contabilidade, que naquela época também era ensino médio, com 16 anos. Com 16 anos eu já comecei a lecionar na própria escola, no Colégio Padre Anchieta, e aí lecionando para o ensino fundamental, que hoje a gente chama, que era ginásio na época. E aí fui lecionar, e nesse meio tempo, antes de chegar a terminar o curso técnico de contabilidade, eu trabalhei de vendedor do Armazém Paraíba, trabalhei em várias outras atividades. Então foi sempre trabalhando, estudando, morando lá no bairro Meladão. E teve um período que a inflação era meio
meio alta no Brasil, né, que os mais antigos lembram, que hoje não existe, né, graças a Deus, e dificultou bastante naquele momento. Então, eu resolvi dar uma saída de Floriano, né, para buscar uma outra oportunidade. Eu estive morando em São Paulo, mas foi por pouco tempo. Não me adaptei lá, uma cidade longe da minha família, longe dos meus amigos, até que Mas você foi para estudar? Ou eu, tinha outra eu pretensão? fui para tentar uma faculdade, fazer um curso superior, né, que naquele tempo aqui em Floriano não tinha, e também para trabalhar, sempre estudar e trabalhar. Mas aí lá eu consegui trabalho e consegui estar ganhando bem, né, financeiramente. Mas tinha esse outro lado de distância da família, dos amigos, aqui da nossa cidade, que a gente tem todo o amor pela nossa cidade. Então eu resolvi voltar. Eu não demorei muito, acho que 1 ano, 2, assim, foi pouco tempo. Eu voltei. E aí já voltei a continuar estudando. Aí fui fazer técnico de enfermagem. Eu fiquei fazendo cursos técnicos porque não tinha faculdade em Floriana. Aí quando a UESP chegou, aí já nos despertou para essa questão do curso superior. Então eu tenho 3 cursos técnicos, eu tenho técnico de contabilidade, técnico de enfermagem, pedagógico, para ajudar ali como professor. Quando eu voltei a lecionar no Colégio Padre Anchieta, né? Fui lecionar em outras escolas da cidade, eu lecionei em várias escolas da cidade. Qual sua área É sempre matemática, né? Eu matemática? lecionava matemática, áreas de cálculo, e aí depois eu fui migrando para a parte de biologia, química, fui mais migrando para essa outra área. Então, assim, fui fazer faculdade, eu tenho 2 cursos superiores, eu fiz Ciências Contábeis, que é o curso superior, bacharelado, e fiz Saúde Pública, né? Também como um curso superior. E depois, em virtude do meu trabalho, que fui fazer Gestão e Educação Ambiental como especialização. Aí foi assim, depois do Anchieta, ampliei para lecionar em várias outras escolas, como eu falei aqui, professor do Dinâmico, professor do Colégio Potencial, do estado do Piauí, como professor de matemática, e aí fiquei até mais à frente passar em concurso público, né? Que aí também depois tive esse foco de estudar para concurso. Eu passei no concurso da Polícia de Brasília, concurso da Polícia do Piauí, passei no concurso do Banco do Nordeste e aí passei no concurso do Instituto Federal, né? Então eu optei de ficar no Instituto Federal. Lá eu sou funcionário efetivo, né? Na parte de laboratório de biologia, eu trabalho como administrativo do laboratório de biologia, auxiliando ali os professores na parte de aulas práticas, e que nesse momento eu estou afastado, né? Estou licenciado em virtude de pedido particular para essa questão minha do meu projeto, que é essa questão do projeto do nosso grupo, que é o projeto da política. Paralelo a isso, Gilberto, sempre estudando e trabalhando, eu sempre fui muito aplicado e sempre tive esse espírito de liderança, algo que é de mim, né? Então, dentro da turma, eu era líder da turma, eu fui para a UESP, para o centro acadêmico. Lá no meu bairro, eu vi as dificuldades do Meladão, um bairro de periferia. Não tinha água, não tinha calçamento. Então, tudo isso eu fui atrás e consegui trazer. Eu fazia uma espécie de trabalho de um vereador sem ser vereador, de um presidente de associação de moradores sem ser o presidente de associação de moradores, porque a associação não existia. Inclusive, eu ajudei na construção, na implantação dessa associação, fui o primeiro secretário da Associação de Moradores do Maradão. Então conseguimos levar o calçamento para lá, a água encanada que não tinha, para o bairro Rede Nova, que é ali também próximo, também conseguimos fazer isso, foi através da nossa solicitação de ir atrás, e sempre esse espírito de liderança. E aí as pessoas, elas foram vendo, porque também eu sempre fui um esportista, participei do atletismo de Floriano quando existia, participava do futsal, né? A gente jogou em vários times, na suburbanos, interioranos, então a gente sempre teve esse envolvimento. E ali, né, participando de tudo, as pessoas foram vendo esse nosso trabalho, né, de líder. E aí nos foram colocando: por que você não vai ser vereador? Por que você não vai ser vereador?
Interessante que eu no início eu não gostava, assim, eu tinha assim... Era muito simpático a Não, política. não era porque as pessoas ouvem falar muito mal, né, da política, dos políticos, né? Mas aí uma vez me convidaram para uma reunião e nessa reunião eu vi de um líder político da época, de uma líder, dizendo que ela estava ali porque ela queria ocupar um espaço para fazer da forma que ela entendesse ser melhor para Floriano, ocupar aquele espaço e fazer. Porque se ela ocupasse aquele espaço, ela faria como ela entendia ser o certo. E não deixaria aquele espaço outro ocupar uma pessoa que não tivesse, vamos dizer, que ela não tivesse responsabilidade com a causa, né? A gente sabe que também todas as categorias têm os bons e os maus, né? Tudo tem um ponto negativo e o negativo. Ouvindo aquilo me despertou de dizer, realmente faz sentido. Se eu ocupar um espaço maior, que eu possa desenvolver um trabalho, eu vou desenvolver um trabalho bom, né? Então foi isso que me despertou. E as pessoas já vinham me falando, pedindo para eu ser candidato. E graças a Deus fui candidato. Pela primeira vez quando? 2008. 2008. Eu já tinha seguido uma trajetória também, de além de professor, aí eu já tinha entrado meio que na política, apoiando outros candidatos. Cabo eleitoral. Nossa família... Muita gente entra na política como cabo eleitoral. Liderança. Foi assim, o bairro Sambaíba tinha na época um vereador, que era o Joel Rodrigues, que ele vinha de 3 mandatos. E eu votei nele durante esses 3 mandatos, em virtude de uma amizade minha com o irmão dele, o Joilson, que a gente era bastante amigo, aí já é uma questão particular. E em vendo ali ele da classe trabalhadora, para ter essa oportunidade de representar as pessoas, então a gente apoiou ele durante esses 3 mandatos, através do irmão dele, e depois a gente foi tendo essa aproximação mesmo direto com ele. E quando ele depois saiu para ser candidato a prefeito, nós o apoiamos e dentro do bairro Sambaíba colocamos um outro candidato, que era o vereador Celso, que é da família da minha esposa. Então ali eu me envolvi mais diretamente ainda, tanto na campanha do ex-prefeito Joel para o seu primeiro mandato, como também para o Celso lá no seu primeiro mandato de vereador. E aí foi que ampliou mais, as pessoas me veem participando do processo, graças a Deus naquela época um processo vitorioso. Aí na eleição, isso foi em 2004, em 2008, aí sim eu fui candidato a primeira vez, o ex-prefeito Joel foi para o seu segundo mandato, venceu as eleições, eu tive 827 votos, 30 menos do último colocado, porque naquela época eu fui... Não, do último eleito. Do último eleito, desculpa. Do último eleito, porque naquela época era para ser 13 vagas. E aí reduziram para 10. Aí eu fiquei 11º. E aí, mas aí como o prefeito ganhou, me convidou para assumir a Secretaria do Meio Ambiente. Eu fui ser secretário do Meio Ambiente. E antes, no seu primeiro mandato, eu tinha sido já fiscal da Vigilância Sanitária, diretor de vários órgãos dentro da prefeitura, inclusive na implantação do SAMU como diretor administrativo, diretor administrativo da Secretaria de Saúde do município, e aí depois 2 anos direto na sua assessoria especial do prefeito, que era fazer um trabalho de um projeto que eu consegui indo para o Canadá e trazendo para Floriano, que é a criação da ouvidoria do município, né, que é um órgão que é para funcionar ligando o prefeito aos secretários, né? Então, desenvolvi esse trabalho de implantação desse projeto. E aí depois fui ser candidato a vereador, fiquei primeiro suplente, assumi, no caso, a Secretaria do Meio Ambiente por 1 ano e pouco. Depois fui promovido pelo nosso trabalho. Nós pegamos a Secretaria do Meio Ambiente, 15ª melhor avaliada de 16. Quando nós entregamos, ela era a 6ª melhor avaliada, né? Porque o prefeito fazia naquela época pesquisas de avaliação. E implantamos toda a parte de legislação que hoje existe naquela secretaria. O Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, toda a parte de legislação, a equipe multiprofissional para poder fazer o licenciamento.
Porque o que é que acontecia? O posto de combustível, seja qual for o órgão que tinha que pedir um licenciamento, tinha que pedir em Teresina, na Semar. Não era municipalizado. Não né? era pagar, não existia, só Teresina tinha esse licenciamento municipalizado. Então o dinheiro era arrecadado todo para a CESAP, e aí eu fui lá pedir uma ajuda para fazer um trabalho de uma campanha educativa aqui e me negaram, disse que não tinha uma caneta para mim. Eu digo, pois o dinheiro de Floriano não vai vir mais para cá. E aí foi bom isso ter acontecido. Então hoje tudo que se arrecada de licenciamento ambiental fica em Floriano. E esse dinheiro é justo, né? É muito justo. E esse tem dinheiro, sentido você, uma empresa, pagar um licenciamento ambiental e ser administrado para o Estado, e ali ele colocava para a cidade que ele queria, né? O secretário estadual. Hoje não, esse dinheiro ele fica aqui e é revestido nas compensações ambientais dentro da cidade, né? Então tudo isso nós criamos. Depois aí a gente foi promovido para a saúde. Fui secretário de saúde 2 anos, 25 meses, 22 anos e um mês. A maior parte dos programas hoje implantados ainda em Floriano foi da época que eu fui secretário, SAMU, CAPS, AD que a gente conseguiu trazer, né, para Floriano, e todos os outros programas, equipes de NASF. Nós fizemos uma política também, da mesma forma que fizemos no meio ambiente, de descentralizar as ações, fazer licitações dos serviços do SUS, porque antes era por indicação. O prefeito dizia, eu só quero esse laboratório, só quero essa clínica. Não, só tinha Teresina, que na época já tinha, e aí eu coloquei chamamento público para todas as empresas de Floriano poderem prestar. Então, serviço. Então, o fisioterapeuta que estava começando no mercado de trabalho, ele passou a ter a oportunidade de botar sua clínica e ter a oferta de serviço do SUS, e laboratório de análise clínica e tudo. Então, claro que tendo a equipe, verificando as condições e teto e tudo. Investimos na ampliação de hospitais para Floriano, aumentando o teto do João Paulo, aumentando o teto da Clinicó para ofertar mais serviços. Nós credenciamos a tomografia computadorizada para ser ofertada pelo SUS, porque só existia particular. Nós credenciamos a ressonância magnética também para ser ofertada à população pelo SUS, porque antes só era particular. E atendimento no próprio João Paulo, nesses outros lugares, pelo SUS, né? Para ter, dobramos a oferta de ultrassonografias na época, ofertamos 500 exames de mamografia, que não existia, era 0, mensais para as mulheres do tratamento. Então nós fizemos um grande trabalho na saúde, que até hoje é referência, né? Controlamos ali aquele surto da época de último, graças a Deus, que teve de dengue em Floriano. Fizemos um grande trabalho com toda a equipe muito qualificada ali, vale ressaltar. Mas essa forma nossa de trabalhar, descentralizando, dialogando, fazendo assim, um trabalho muito ouvindo as pessoas, né? Eu gosto muito de ouvir para, em cima daquele que é a real necessidade de quem sabe qual é, a gente fazer a ação. E aí, ao final, fomos eleitos como o segundo melhor secretário de saúde do estado do Piauí, né, pelo IDSUS, e aí continuamos no ano seguinte vereador. Aí fui eleito 2 vezes presidente da Câmara, a primeira com os votos da situação, o segundo mandato por unanimidade. Fizemos também um grande trabalho na Câmara, da parte administrativa, de gestão. A gente tem esse modelo de administração, principalmente valorização dos servidores. Os servidores da Câmara hoje, eles têm um plano de cargos e salário que nós implantamos na época. Na época, a gente teve um reajuste de 53% líquido lá no salário deles, e toda a parte de investimento para eles terem as condições adequadas de trabalho para poder atender bem a população. E o ano passado trabalhei na coordenação regional da saúde do estado do Piauí em 25 cidades, Floriano em mais 24 cidades, também ali levando o nosso modelo de administração, ouvindo e trabalhando em cima dessas demandas. Então essa é a história do Maurício Bezerra. Esse é um trabalho lá de sempre trabalhar e sempre estudar, né? Eu tenho sempre, quando eu estive no meio ambiente, fiz a minha pós em gestão e educação ambiental para ajudar naquela área, né?
Não sei se o Maurício falou aí, é natural de Floriano? Não, eu nasci em Barra do Corda, Maranhão, né? Vim com meses de idade para Picos, que é a cidade do meu pai, e de lá a gente veio para Floriano. Papai trabalha nessa questão de caminhão e veio pegar serviço aqui em Floriano e ficamos aqui já desde criancinha aqui em Floriano. Então, natural não, mas a gente está aqui É um florianense. Mas, Esse não, currículo, essa competência, né, Gilberto? desde criancinha aqui na nossa cidade, né? Né, não deixa de ser florianense, porque foi tratado, é um conhecedor nato ali do bairro Meladão, da cidade, é claro, e especialmente lá no bairro Meladão, existe uma identificação bem, bem grande, né? Do Maurício Bezerra lá com o bairro Meladão. Meladão. É o meu bairro, né? Ali a gente tem a nossa Inclusive, família. quando a gente chega lá no bairro Meladão, ali é a casa do Maurício Bezerra, ali é do pai, ali é da... A nossa família está toda lá, né, no bairro. E assim, Gilberto, é o que eu também tento passar para os meus filhos, né? Essa educação. Quantos filhos hoje? Já que você falou em filho, Isso, vamos falar um pouco. a gente tem a Maria Júlia, que já é na sua área formada em Direito, já está advogando em Floriano. Tem a Égira Maria, que está fazendo Direito também na Federal. Já conclui o ano que vem na Federal em Teresina. E tem o Rian, que estuda no Industrial, né? Então, mas já colocando para eles isso, que é assim, você estudar e trabalhar, né? Minhas filhas, dentro da faculdade, sempre buscaram ser monitoras, participar desses programas de estágio, né? Então, minha filha mesmo, a já tem trabalhado nessa parte de estágio. Hoje ela faz estágio remunerado dentro do Ministério Público, passado em teste seletivo. Então, é isso, a gente entende que esse é o caminho para todos. A valorização do conhecimento, né? É você dar a oportunidade às pessoas delas estudarem e delas trabalharem. Porque se todos tiverem essas oportunidades, a gente constrói um mundo melhor. A gente tem como ter essa oportunidade. As pessoas hoje, Berto, elas não têm emprego. Elas não têm oportunidade de emprego, muitas nem de estudar também, de pagar ali uma faculdade, às vezes não conseguem entrar na pública. Então elas têm que ter essa oportunidade do emprego para que elas possam trabalhar. E com o trabalho elas de repente podem ter o acesso a um curso técnico, um curso superior e continuar ali assim, se capacitando para continuar a sua vida, né, de uma melhor forma, né, mais estável, né? Para aumentar a qualidade, né? Que a educação é isso, ela traz qualidade de vida. Verdade. É isso, Professor Maurício, na sua trajetória que você está aqui nos contando, você disse que sempre teve esse espírito de liderança, né? Isso. E teve aí o seu pleito como vereador. Assim, para explicar para quem está nos assistindo, nós recebemos um convidado que ele falou um pouco sobre a participação da população nas sessões da Câmara Municipal. E os eleitores, até mesmo sem se informar direito, eles costumam dizer, os vereadores não aprovam, não fazem um projeto, não... Explica para quem está assistindo, assim, como é que parte a elaboração de um projeto e a aprovação desse projeto para o município. Porque um vereador, ele não faz sozinho, não leva aquele projeto adiante sozinho, passa por uma aprovação. Explica para a gente. A tramitação. Isso. Primeiro colocar que quando eu fui presidente, eu tive essa preocupação, que as pessoas não vão à Câmara, né? Para entender elas como funciona. Não costumam acompanhar o trabalho do seu vereador, porque seria importante, é importante, é fundamental que o eleitor, depois de votar, ele acompanhe o trabalho daquele seu vereador, do seu prefeito, do seu deputado, cobrando e também dando sugestões, né? E reivindicando ações. Então nós tivemos essa preocupação. Quando eu assumi a Câmara, como presidente, eu vi lá que tinha a divulgação das sessões e dos trabalhos da Câmara pela rádio, que foi um projeto implantado do vereador Celso quando foi presidente. E naquele momento eu coloquei para ser divulgado também pela internet que nós tínhamos, né? Inclusive, quando veio a pandemia, nós trabalhamos até de forma virtual, né? Você era presidente na época da pandemia? Presidente, fui presidente os 4 anos. Graças a Deus não tivemos problemas com a Covid
com o Covid lá na Câmara Municipal. E aí nós colocamos para as sessões serem transmitidas pelos portais da cidade, pela internet, né? Pelo Facebook, redes sociais. E graças a Deus o presidente que está continua esse trabalho, né? de fazer essa transmissão. Então as pessoas hoje elas têm a oportunidade de assistir às sessões, né? Antes não tinham. Mas a gente tem que despertar melhor isso ainda mais, no sentimento das pessoas quererem exercer melhor o seu papel de cidadania. Quanto à tramitação dos projetos, um vereador ele chega na Câmara, ele tem ali direito a ter uma assessoria, tem a assessoria da própria Câmara e de ele colocar um assessor para ajudá-lo nessa parte de projetos, né? Então ali ele vai pegar, vou falar mais como eu fiz. Sim. Eu gosto de ouvir as pessoas, que é quem sabe realmente qual é o problema. Então eu chegava no bairro Meladão, eu sou de lá, mas eu também perguntava às pessoas o que é que elas prefeririam lá. Porque às vezes o político ele não pode chegar e dizer, eu quero uma praça para o bosque. Porque às vezes a maioria dos moradores querem um asfalto, como queriam que eu consegui para lá, reivindicando, né? Então, assim, a gente tem que ouvir as pessoas. Eu sempre coloco... Qual é a necessidade? Né? Qual é a real necessidade? Porque às vezes na minha mente, né, Gilberto, a minha ideia é uma, mas a população ali, a maioria quer outra coisa. Está dando né? prioridade a outra coisa. Então, eu fiz isso. Então, eu fui lá para o Meladão. Então, as pessoas lá reivindicavam a conclusão do calçamento, conseguimos. Ampliação de escola, da escolinha lá que eu comecei a estudar, conseguimos, né? Aí a gente foi ali para a Rede Nova, né? Não queria a pavimentação daquela ligação da Rede Nova com a Taboca, então nós fomos lá e conseguimos essa reivindicação e assim por diante em todos os bairros. Eu ia no bairro, ouvia a população e também de forma geral, aqueles projetos que é de amplitude para todos ao mesmo tempo, de forma coletiva, a gente também ouvir as entidades, trabalhei muito ouvindo as entidades civis organizadas, né, que tem uma visão, associações de bairro, associação de moradores, fazendo esse levantamento. Pronto, ouvir o problema, você vai colocar ele no papel, em uma forma de um projeto de lei, e você vai tramitá-lo. Se for só uma solicitação ao prefeito, repõe a lâmpada, repõe o calçamento, aí você tem um instrumento chamado de indicação. Você indica ao executivo que tem que resolver aquele problema. Se é algo que tem que ser resolvido dentro da Câmara, alguma mudança de forma de trabalhar do Legislativo, você usa um instrumento chamado requerimento. Você requer, vai para a votação, maioria simples, se aprovado, você está aplicado aquele novo modelo lá de trabalhar lá dentro. Às vezes, a formação de uma nova comissão, de avaliação, tem várias situações. E o principal instrumento é o projeto de lei. Eu vou lhe dar exemplo. Verificando que as pessoas tinham dificuldade de pagar água e luz em Floriano, carentes, elas tinham esse serviço cortado quando não pagavam. Aí a pessoa, coitada, conseguiu o dinheiro de lá quitar, e depois que ela pagava o talão de luz, ela ainda tinha que pagar uma taxa para a empresa ir lá religar. Ora, mas veja, se a empresa chegou lá e desligou o serviço porque ela não tinha pagado, quando ela pagou, ela quitou. Então a empresa tinha que chegar lá e religar. Não, a empresa cobrava uma taxa para fazer isso. Então eu vi isso e fiz um projeto de lei, tanto direcionado à Equatorial quanto à GESPISA, para não cobrar essa taxa, que a gente entendeu, se a pessoa já não está tendo dinheiro para pagar o talão, ela ainda vai ter mais um dinheiro para uma religação. Mas essa prática continua, né? Não, aí esse projeto foi colocado no papel, ele é tramitado inicialmente, ele é lido em uma sessão, o presidente da Câmara bota para votar, para ler, desculpem, aí ele vai para uma comissão, primeiro, todos os projetos dentro da Câmara, para a Comissão de Justiça e Redação, para ver se é legal, se não é inconstitucional e se a redação dele está correta, se precisa alguma alteração na redação. Depois dessa comissão, ele é direcionado a alguma outra comissão que tem a ver. Por exemplo, se for um projeto relacionado à saúde, vai para a Comissão de Saúde, da Educação, Comissão de Educação, e assim por diante. Então, esse projeto tramitou nas comissões, recebeu um parecer, a comissão ela coloca um parecer positivo, negativo, etc., através do relator.
E aí esse projeto depois volta para a mesa do presidente e ele, junto com o secretário, pauta em uma sessão seguinte para ele ser votado, discutido e votado. Esse projeto fez toda essa tramitação, foi para votação e foi aprovado por unanimidade. Então, lá na nossa gestão, como presidente e como vereador, eu fiz esse projeto e que depois, hoje, Fernanda, esse projeto, muitos vereadores de várias cidades me pedem esse projeto. Ele já está implantado em muitos municípios através desse trabalho que nós fizemos em Floriano. Então, é assim, é algo que se constrói assim. Você tem uma ideia, coloca no papel, tem toda uma tramitação e se aprovado ou não, aí ele é aprovado na Câmara. O projeto de lei, esse projeto de lei ele tem que ir lá para a prefeitura, para o prefeito sancionar ou vetar. Se o prefeito sanciona, pronto, já está ok. Transformou em lei. Não é mais projeto de lei, já é uma lei número tal. Se o prefeito veta, ele volta, o presidente da Câmara coloca novamente em votação no Legislativo, e se o Legislativo continuar votando favorável, a gente chama derruba o veto, e aí promulga esse projeto. Então existe toda essa tramitação assim. E assim, eu tenho a alegria de ter vários projetos aprovados que viraram lei, que são lei em Floriano. Lei do reconhecimento da fibromialgia como uma doença e atenção a essas pessoas para ter um atendimento especial diferenciado nos lugares e tantas outras, né? Estacionamentos próprios só para motocicletas. Esse não foi ideia minha, esse eu vi no Canadá. Aí quando eu cheguei aqui, eu disse, quando eu for vereador, eu vou propor. Aí propus e o governo do Gilberto, na época o prefeito foi quem implantou, né, através do secretário Marconi, esses estacionamentos só de motocicletas. Porque às vezes chegava 2 motos e pegava o espaço de um carro e 5 motos. Né? É a questão de organização do trânsito. Então são ideias que você tem, coloca no papel e vira uma lei. Maurício, eu quero voltar um pouquinho lá na questão da sua trajetória, porque você falou aí, não citou um fato importante na sua vida, que foi você colocou na cabeça, rapaz, eu vou ser mototáxi. Como que foi que eu acho que isso é bastante emblemático, né? É claro, a gente tem uma classe profissional valorosa e que presta relevantes serviços, né? E aí, como foi você que veio com esse berço da educação, de estar sempre voltado à educação, conhecimento? Por que chegou o momento de você dizer, rapaz, eu quero ser mototáxi? É aquilo, é estudar e trabalhar. Eu assim, tenho muita alegria, né, e agradeço a Deus a oportunidade de ter sido mototáxi. Foi uma das oportunidades que eu mais ganhei dinheiro nessa cidade, foi sendo mototáxi. Sério? Era assim, era no início, né, hoje sempre teve as dificuldades, né, positivo e negativo, mas no início era assim, foi muito melhor, né. Então, como foi que surgiu? Essa questão, sempre querer trabalhar e estudar. Então, eu vi ali que, além de... oportunidade, né? Eu era professor, lecionava, mas eu tinha aqueles intervalos, intervalos vagos, que eu não estava na escola lecionando e nem estava na universidade à noite estudando. Rapaz, eu vou aproveitar esses intervalos e ganhar dinheiro, trabalhar aqui para faturar mais algum dinheiro para... né? E ali eu tinha casado, né? Que foi em 99, o ano que eu casei, e foi quando surgiu o mototáxi em Floriano. Então, rapaz, mais uma obrigação, né? Uma responsabilidade. Tem que casado. Tem que trabalhar. Tinha casado ali com a professora Rosana Miranda e assim, eu digo, moça, que eu tenho que aumentar ainda mais a minha responsabilidade de trabalhar. E aí eu fui trabalhar no primeiro posto de mototáxi da cidade, que foi o Pioneira, né? O mototáxi Pioneira, ali no bairro Cancela, e ali o sistema era você chegar e colocar a sua moto na vez ali. Era por ordem de chegada, né? Por ordem de chegada, você ia pegando as corridas, as pessoas ligavam para o telefone fixo do posto e chamavam a moto, às vezes pegava lá mesmo no local, e aquilo ali foi muito bom. Porque assim, não era só as corridas, a gente tinha muitas oportunidades, às vezes precisava da gente para em Guadalupe, em São José do Peixe. Eu pegava muitas viagens aqui para o interior,
E assim, eram viagens rentáveis. Outras Você tem algum perrengue como mototaxista para nos contar? A gente é curioso, a gente gosta de saber. Sim, dois que eu me lembro assim rápido. Eu levei uma vez um passageiro para uma festa em Floriano, e aí quando chegou lá ele disse: rapaz, eu não vou pagar a corrida não, porque não vai, que a gente chama de desinteirar, né? Não vai A entrada, né? A entrada, o dinheiro do ingresso. Depois eu te pago. Mas, moça, faz. Então, você me diz isso uma hora dessa. Moça, eu tinha dito antes, tu poderia não ter me trazido, né? Outro foi uma vez me chamaram de um bar lá no local aqui da cidade. Quando eu cheguei lá, o rapaz estava altamente embriagado e tinham que mandar ele para casa. Colocaram ele na garupa e ele não conseguia se segurar. E amarraram praticamente ele comigo, assim, né, para segurar. E quando eu vi que eu tinha segurança de levá-lo, que ele não iria cair, aí eu disse: não, eu levo, vou levá-lo. Era pior do que deixá-lo ali, né? Poderia acontecer alguma coisa com ele. Mas eu fui bem devagar, assim, né? E também não era distante o local. Então, e ele pagou? Eu não lembro. Não, esse eu só acho que só essa corrida que eu fiquei sem receber assim, rapaz, mas os outros pagavam. E ali também gerou uma oportunidade. Assim, as pessoas chegavam em Floriano e queriam comprar motos. Aí queria saber onde é que tinha uma moto usada para vender. Eu contactava quem tinha moto usada. Ganhava comissão. E eu ganhava comissão. As pessoas chegavam: você sabe quem tem a moto? Eu digo: eu sei. Aí eu levava a pessoa de outra cidade que chegava para comprar a moto, ele comprava a moto, aí o que vendia ficava grato e o que comprava também. Aí um me dava uma grata, outro. Então, isso foi somando, né, na trajetória. A pessoa queria um celular. Então eu fiz assim o que hoje as pessoas fazem. Eu tinha tipo uma espécie de loja virtual. Pronto. Que eu fazia atravessava, né? Era a ponte até finalizar. A ponte, finalizava negócios de celular. Quando eu pegava um cliente, o cliente me dizia: Maurício, eu tô querendo ir num lugar para comprar uma roupa. Aí eu já levava só na mesma loja que eu tinha parceria. Pronto. Entendeu? Aí quando eu ia comprar minha roupa naquela loja, a pessoa estava agradecida que eu levava muito cliente para ela, me dava desconto. Então isso é um ganho também. Então, afiliado. Ganhava como afiliado. Sempre já teve essa estratégia. Né? Então eu fiz muito essas parcerias. Eu saía de casa, Gilberto, de manhã eu já saía com a corrida, porque eu tinha, que a gente chamava de contratos. Eu fazia contratos com as pessoas. Certo. Eu fazia um valor de uma corrida mais barato. Aí quando eu saía de casa, eu pegava a pessoa, levava para o trabalho. Aí eu ia para o meu trabalho mototáxi. Já tinha uma coisa certa. Mas já levava certo todos os dias. Eu levava, quando eu vinha almoçar, eu trazia. Pronto. Eu estudava, na minha turma tinha uma pessoa que não tinha na época moto, não tinha como ir lá para a UESP. Então, quando eu ia para a UESP estudar, eu já levava um colega meu da sala pagando a corrida de ida e volta. Então, assim, estratégias de você... empreendedorismo isso. De você usar essa liderança dele desde o início, né? Exatamente. A gente está entrevistando aqui o líder, Maurício Bezerra, mas o empreendedor também. Exatamente. Né? O empreendedor. Tenho vontade. Eu tenho uma pergunta aqui para ele. Tenho vontade de empreender, né? Eu estou tentando no agronegócio. Já está empreendendo, rapaz. É um empreendedor. Eu estou tentando, né? A gente começou uns 2 anos, a gente adquiriu uma terrinha aqui no Rio Parnaíba, aqui na beira do Rio Parnaíba, aqui depois do Casulo. E a gente tem já produzido lá, né? E já comercializado algumas coisas. Trabalhando com a terra, com animais, né, produção de animais, suínos, caprinos, ovinos, né, também leite, já comercializando, ovos. Então, assim, eu gosto dessa parte. Eu acho que é isso sempre desde o início, até assim, você está sempre estudando e trabalhando. Rapaz, a pessoa que ela estuda e trabalha, me diz qual é dessas que está fazendo alguma coisa de errado. Nada. É difícil, você pode encontrar. Não tem tempo, logo não vai ter tempo. Não tem. Então você ocupa e você elimina a marginalidade se você der a oportunidade de todo mundo estudar e trabalhar. E ter também a parte do esporte, do lazer, né, dessa questão do apoio, né, para... Vem a saúde, né? A saúde mental, a saúde corporal. A pessoa que estuda, ela tem mais conhecimento. Ela tendo mais conhecimento, informação, ela vai, ela própria, se prevenir das doenças. Sim, né? Ela sendo educada, ela vai ser educada desde a parte
da profilaxia individual até lá no trânsito, de obedecer às regras de trânsito e evitar acidentes. Então, é em cadeia, né? Você vê que os países que se desenvolveram, todos foi a base da educação, né? Foi investimento na educação para os mais desenvolvidos, as pessoas, né? Mesmo quem muda o país. Deixa eu só me dar uma oportunidade só para a gente fechar a história do mototáxi. É porque quando ele estava falando aí dos perrengues, né, que tal, eu queria, a única curiosidade que ficou aqui para mim houve algum momento de você ter medo, né? Não, naquele tempo, graças a Deus, não tinha assim essa insegurança que hoje existe, né? Hoje a gente vive, assim, hoje a questão da droga, ela está muito presente. Era a década ali, final da década de 90, não era assim. Essa questão da violência, de roubo, de furto, não existia. Existia, mas era menos, né? Não, facções, né? Então não existia. Hoje você acha que a profissão de mototaxista é muito mais perigosa, perigosa? Com certeza, não tenha dúvida. Então, naquele tempo, eu não lembro nenhum registro. Acho que durante os 2 anos que eu fiquei como mototaxista, que foi de 99 a 2000, quase 3 anos, até 2002, acho que foi registrado só um caso de roubo de moto, né? Que eu lembro. De 2009 a 2012, né? Não, a 2002. Foi uns 3 anos só que eu fiquei. Porque aí também eu passei também a alugar motos, né? Eu passei a... O cara é um empreendedor, né? Eu vi ali, eu vi assim, as pessoas tinham dificuldade para adquirir moto, naquele tempo não tinha muito financiamento, depois foi que começou. Então eu comecei a fazer consórcio de moto, tirava as motos e alugava para outras pessoas trabalharem como mototaxista. Então ele ganhava o dele e passava uma comissão para mim. E também, finais de semana, as pessoas queriam passear ou queriam viajar em moto, então eu alugava a moto também por diária. Eu tinha tipo uma espécie eu não tinha o local próprio, mas o próprio posto eu usava para alugar as motos. Alugava por diária, para viagem. Mais uma receita aí, né? Rapaz. Então, pessoas famosas aqui em Floriano, famosas de grandes empresários que, quando começaram lá atrás, alugavam minhas motos para ir no sul do estado, para fazer cobranças, para fazer vendas, que hoje são grandes empresários em Floriano. Muito bom. Dentro dessa trajetória do Maurício, qual foi a maior dificuldade em Floriano que você teve? Tanto na carreira política, como cidadão, teve um momento como empreendedor. Ali, isso é claro para mim. Teve um momento ali, quando eu terminei o ensino médio e eu comecei a trabalhar logo, né? Mas aí veio a inflação, né? E eu lembro, eu ganhava no mês 60 mil cruzeiros, acho. No outro mês 80, no outro 120, porque aumentava o salário. Só que o que é que acontecia? Quando eu ia receber, eu recebia atrasado. O proprietário da escola não pagava ali no mês em dias. Ele pegava o dinheiro, os 60 mil que eu ganharia naquele mês, ele aplicava num negócio chamado overnight, um fundo de investimento que na época existia. Esse overnight chegou a pagar mais de 50% de juros. Então ele botava 60 mil no mês, no outro mês daqueles 60 ele ganhava mais 30, ele já ficava com 90, aí ele botava mais os 90 e ganhava mais 45 em cima. Aí no mês seguinte ele ia me pagar os 60. Entendeu? Então eu estava 3 meses, 2 meses com um salário de 60 que já era para ser o de 120, né? Então Enquanto isso, como a inflação era alta, os produtos, os preços... E aí quando eu ia receber o de 60 era quase nada, né? Então eu digo, não dá para ficar aqui, né? Então procurei outros meios de trabalho e tudo e não deu certo. Então foi o tempo que eu saí para São Paulo, para buscar uma oportunidade, como muitos, né, já fizeram e fazem. Essa questão da dificuldade da oportunidade de emprego. E a oportunidade também da universidade, que na época não tinha. Então hoje, graças a Deus, superada, né? Tem o ESP, tem IFP, porque os jovens não têm essa dificuldade, tem universidade particular boa em Floriano, várias, tem até o canal aberto, hoje você faz pela internet, num tempo não tinha. Então, naquele momento eu me senti, assim, sem saber, assim, como é que ia ser meu futuro, porque eu não tinha como estudar, meus pais não tinham condição para mim botar para estudar fora, e eu não estava sem emprego. Então, eu digo, não, eu vou sair. Então, eu fui para São Paulo atrás de trabalhar e de tentar a universidade por minha conta mesmo, para tentar isso. Naquele momento ali, a minha reflexão é que foi difícil.
né? Foi muito difícil naquele tempo. Mas não era casado não, né? Não, solteiro no tempo. Mas eu senti essa dificuldade. Certo. E superou, né? Não, graças a Deus. Um grande líder hoje. Quando eu voltei de São Paulo, o meu sentimento é como se a cidade dissesse assim, não, rapaz, teu lugar é aqui mesmo, entendeu? Assim, de portas abertas de volta, dizer, não, Floriano, aqui é o seu lugar e daqui você voltou para não sair mais. Então foi assim, é o sentimento que eu tenho. Maurício, você falou da dificuldade e tudo, mas você viveu assim um momento que a gente pode dizer de liderança, olhando o Maurício como liderança, viveu um dos auges, né? Porque você foi presidente de Câmara, representa uma grande liderança, né? Mas você foi governador do Rotary. Né? Verdade. O que é uma coisa para Floriano até, né? É um destaque muito grande, porque Floriano passou a ser a sede da governadoria de um distrito de Piauí, Ceará e Maranhão. Pronto, de 3 estados. E o Maurício era o governador. Explica aí essa passagem pelo Rotary. Rapidinho explicar. O Rotary é uma entidade internacional fundada lá nos Estados Unidos em 1905, tem mais de 1.200.000 associados em todo o planeta e ela é organizada a nível de país em zonas e a nível de estados em distrito. O distrito aqui do Piauí é junto Piauí, Ceará e Maranhão. E esse distrito, ele é todo eleito uma pessoa que recebe a nomenclatura do cargo de governador. E Floriano, ela tinha tido em 1988-89 um governador, que foi o companheiro Beethoven, mas que ele foi eleito na época muito com apoio de Teresina, porque Teresina sempre dominou a capital, sempre os governadores e a liderança do Rotary ser de lá. Mas eu sempre esse espírito de liderança aqui em Floriano fizemos um grande trabalho como presidente de clube, como governador assistente. Então o nosso nome foi colocado a nível de estado para ser um dos candidatos, né? E aí eu encarei e assim até hoje, Gilberto, até digo, eu não sei como é que eu fui eleito, porque assim é algo improvável, né? Você aqui do interior ser eleito governador do Rotary, da entidade para governar os 3 estados. E também até porque eu fiz questão de Floriano ser a sede, porque eles queriam que Teresina, eu ficasse governador, mas que a sede fosse Teresina, como foi do Beethoven. Eu digo, não aceito. Que a conferência fosse lá, no final do ano de governador, tem uma conferência que você reúne todos os rotarianos, né? Dessas cidades todas, vem gente de outros distritos, de São Paulo, como vieram para Floriano. Mas, rapaz, se eu tenho a oportunidade para mostrar minha cidade para o mundo, para se dizer, eu vou levar para Teresina. Eu disse, não, eu renuncio à oportunidade, se não for Floriano, eu não aceito. Ah, mas Floriano não tem estrutura para receber. Eu digo, tem, Floriano, você não conhece carnaval de Floriano, não. Recebe, não, mas é nas residências, sim, não importa, mas recebe bem. Vamos organizar. Aí eu conversei com o setor hoteleiro, com farmácia, com mototaxista, com todos os setores eu fui conversar, com a prefeitura, com o legislativo. No legislativo eu já estava lá dentro, né? Também na época eu era presidente, e com a imprensa, com tudo. Rapaz, certo que foi um sucesso. Até hoje se fala que foi a melhor conferência que houve nos últimos 20, 30 anos do Rotary, né? Foi essa de Floriano, porque a gente sabe acolher, Floriano sabe receber. E as pessoas saíram daqui maravilhadas com a cidade e com vontade de investir na cidade de Floriano. Então isso é uma janela, né? Você mostra a sua cidade. Eu montei um vídeo com as principais características de Floriano, as imagens e tudo, potencial de Floriano, e vendi essas imagens, assim, a forma de vender, claro, sentido figurado. Levei para divulgar para Fortaleza, para todas as cidades do Ceará, do Maranhão, São Luís. Então, nossa cidade foi muito bom essa experiência. E a gente sempre teve isso, né? Esse envolvimento com as entidades civis organizadas. E o auge foi essa questão de ser governador do Rotary, uma entidade que ela trabalha para servir as pessoas. Através do Rotary, nós já colocamos em várias comunidades rurais, em parceria com a prefeitura, vários chafariz, sistema de distribuição de água. Todo ano nós fazemos um trabalho. O último agora foi levar lençóis à nefroclínica, ao hospital, parcerias, né? Trabalho junto às comunidades,
distribuição de cadeira de roda. A gente tem um trabalho grandioso. Parte dele não é divulgado porque a gente faz esse trabalho mesmo com a finalidade solidária, não tem essa finalidade de estar divulgando. A nossa questão é ter o resultado de poder ajudar as pessoas. Muito bem, realmente foi um período de bastante destaque. Foi muito bom para Floriano e para mim pessoalmente, para o nosso Rotary. Assim, voltando um pouco a falar de política, né, municipal, principalmente, assim, pelo que eu já acompanhei, políticas das cidades interioranas, né, do nosso estado, tem essa... cria-se um clima de conflito, um pouco de rinha, quando a Câmara ela é eleita, né, maioria, onde é oposição ao prefeito, né? E eu já pude acompanhar que nas cidades interioranas fica esse conflito, fica essa disputa. Já ouvi até de ex-prefeitos antigos que quando a prefeitura não elege a Câmara, não faz maioria, a cidade não caminha, não anda. Tanto na sua gestão ou desde quando você acompanha a política de Floriano, você já sentiu esse tipo de clima? Ou você, essa dificuldade de alinhamento? Ou você viu que não? Aqui em Floriano, a política tem os adversários, claro, tem que existir, mas quando começa-se o ano político, eles caminham lado a lado, né? Porque, afinal de contas, no discurso da campanha, o que os candidatos falam que querem o melhor para Floriano, que querem o melhor para a sua cidade, que querem o melhor para o seu estado. Mas aí, quando assumem lá, que sentam na cadeira, realmente essa harmonia? Ou sim, fica aquele clima? Eu tenho conhecimento, eu fui vice-presidente dos vereadores do Piauí e também fui vice-presidente de vereadores de todo o Brasil, quando eu estive vereador pela UVB, fui eleito. E eu tinha contato com muitos vereadores. Aqui no Piauí, pela VEP, vice-presidente, eu tenho conhecimento com muitos vereadores. Realmente, em algumas cidades pequenas, assim, menores, existe uma rivalidade maior entre quem é da oposição e quem está no poder, com o prefeito. Existe às vezes até posicionamentos que não levam em consideração só isso, só essa rivalidade. Tipo, se é aquele que a gente chama vereador do contra. Ele é contra o prefeito. Então qualquer coisa ele se posiciona contra. Às vezes até mesmo... Porque eu já ouvi falas de dizerem assim, não vamos deixar o prefeito trabalhar. Isso, mas isso aí é em cidades menores. Isso, Floriano, exatamente. Floriano é uma cidade já mais politizada, né? Os políticos, os líderes, eles já são mais politizados. Eu não vou lhe dizer que isso é 100%, não existe 100% e 0% em política. Então existe eu sempre digo isso, não existe 0 e nem 100. Então, mas em Floriano, é assim, existe o posicionamento. Tem o prefeito, tem os vereadores que são eleitos do partido, do lado do prefeito, que a gente chama, e eles se posicionam na Câmara como vereadores da situação, que a gente chama. Não quer dizer também que esses vereadores votem tudo e aprovam tudo e diz amém para o prefeito, não. Sim. Eu mesmo, quando estive vereador, eu votei e me posicionei contra iniciativas do ex-prefeito Joel. E é porque eu era da base de frente do governo. Mas a gente tem que ter coerência e tem que ter o nosso posicionamento. Né? Então, quando foi lá atrás colocado que eles queriam privatizar o Hospital de Floriano, na época eles eram a favor e eu me posicionei contra. Entendeu? Então, você tem que ter o seu posicionamento, o meu entender. Então, Floriano acontece muito isso. Né? Eu vou lhe dar outro exemplo aqui. O vereador Miguel. Ele sempre foi da base do grupo do ex-prefeito Joel, mas ele já se posicionou contra, porque teve um projeto de votação da regência aos professores que o governo só queria dar 30%, e o vereador Miguel bateu e conseguiu os 30%. Então, na época. Então, assim, da oposição, tem muitos vereadores, a maioria dos vereadores da oposição, oposição quer dizer que ele não é do partido do prefeito e não é com o prefeito. Mas não quer dizer que ele é contra o prefeito. Ele se posiciona
que ele não ocupa cargos nem indicação e não é do partido prefeito. Então, recebe essa nomenclatura de oposição porque ele vai... Ele não segue uma orientação. Né? Ele não segue a orientação do prefeito. Né? Então, ele não vai nem... O prefeito não vai chegar para ele e dizer, rapaz, eu quero fazer assim assado. Não, manda o projeto, ele vai avaliar. Mas você vê Floriano tem vereadores da oposição aí que votam nas matérias que o prefeito manda. Por quê? Porque são benéficas a Floriano. Agora, quando é um projeto que o prefeito manda, exemplo da alienação dos imóveis, então tem de repente o vereador que não, isso eu não concordo, então se posiciona contra. Essa questão da matéria que estavam recentemente da Gespisa, né, para privatizar o serviço. Então tem vereadores que se posicionaram logo contra, outros a favor. Então o vereador ele se posiciona muito com a sua ideologia, aquilo que ele pensa. A questão de posicionamento de oposição e estação é só consequência do resultado da eleição. Né? E o diálogo ele é aberto. Agora é claro que existem sempre aqueles mais resistentes, né? Resistentes, extremistas, mas eu não conheço. Graças a Deus em Floriano eu não vejo que tenha nenhum vereador que é o vereador contra o prefeito ou o vereador a favor do prefeito. É vereadores que querem trabalhar para Floriano, que trabalham para Floriano, agora precisam divulgar mais o seu trabalho, né? E a população também precisa acompanhar mais, cobrar mais, né? E sugerir mais. Eu sempre sou daquele tipo assim, eu cobro, mas quando eu cobro eu dou a sugestão de como eu acho que tem que resolver. Você como figura pública, né? A partir do momento que você entrou para a carreira política, você como tem sido, como é também o seu relacionamento com a mídia, assim, já chegou algum momento que você passou por algum tipo de desconforto? Já teve, né? Porque assim todo mundo erra, né? Todo mundo comete falhas, né? E comigo já cometeram algumas falhas, né? De usar o meu nome de alguma forma, de alguma coisa que eu não falei, né? Ou me posicionei, né? Então, assim, a imprensa, ela tem assim uma força muito grande. Aquilo que ela escreve, que lança no portal, que um repórter, que um de vocês chega e coloca para a população, já é assim como certo. Já aconteceu assim eu vou dar exemplo. Já teve aqui em rádio, por exemplo, eu lembro de uma campanha minha, que o cara disse na rádio que eu não poderia ser candidato, né? Aí eu fui candidato, eu dizia, eu vou ser candidato, não tem nenhum problema, fui candidato. Aí depois que eu fui candidato, a pessoa dizia, não, mas se ele for, ele não assume. Assim, aí eu determinadas publicações que você nem sequer é consultado, né? Fui candidato, assumi, ganhei, assumi, e depois o cara nunca nem se retrata, entendeu? Então, assim, usa mesmo de má fé, né? E não lhe dá o direito de resposta. Entendeu? Então, isso acontece. As perseguições políticas ou existe, né? As abordagens parciais da imprensa são sempre de alguns, né? Mas assim, a minha relação com a imprensa de Floriano é muito boa, né? Assim, profissionalmente falando, eu não tenho assim muito. É um caso ou outro de alguém mesmo que de repente não. Como todo mundo sabe, existe em todas as áreas existem os bons e os ruins. Mas já fui prejudicado. Eu fui prejudicado. Graças a Deus não foi um prejuízo que me fez perder a eleição, mas eu poderia ter tido uma votação bem maior, por exemplo, se não tivessem mentido, né? Mas como você falou, todo lugar tem pessoas ruins, né? Mas o tempo às vezes quer ocupar seu lugar, eu queria estar, né? E aí fica aquela tipo... Certamente interesses, né? Interesses próprios, interesses particulares aí. Estamos chegando ao final, né, Gilberto? Pois é, reta final aqui do nosso bom bate-papo aqui com o Maurício Bezerra, né? Conhecer um pouquinho mais aí do Maurício Bezerra, né? E vamos partir para umas brincadeirinhas que a gente faz de final de programa. O pessoal, os entrevistados ficam meio tensos assim, mas não tem nada. Não tem nada. Minha vida é um livro aberto. Nem dizem. Mas antes assim, quando você se coloca na vida pública, praticamente você, assim, você está aberto mesmo, né? Qualquer questionamento, diálogo. Eu nunca me neguei a dar uma entrevista, a dar uma resposta de que seja. Pelo contrário, eu faço mesmo responder.
tem políticos que ficam mais até calados, eu não. Eu entendo que você tem que dar resposta, né, e esclarecer as coisas. Né, Antes das duas dinâmicas, eu vou fazer uma pergunta aqui. Houve alguma frustração forte, assim, na área da política, Maurício? Frustração, eu não diria frustração, mas uma decepção, né? Aprendizado, né? Eu tive uma grande decepção com um grupo político em Floriano que me fez acreditar que iria me apoiar e quando chegou no processo passado para eu ser candidato a prefeito, me deram um golpe, uma rasteira, né? Uma cambita, que nem diz lá o primo. Eles me tiraram o direito de ser candidato a prefeito na eleição que eu iria disputar a eleição, né? Então, foi um prejuízo muito grande e, assim, de ter trabalhado, eu trabalhei 1 ano construindo uma pré-candidatura, formação de um dos maiores grupos da cidade, e de repente alguém chega e age querendo ser Deus, tirando o seu direito de ser candidato. Mas a gente continua perseverante, fazendo o mesmo trabalho e vamos nessa eleição. Estou pré-candidato a prefeito, continuo pré-candidato a prefeito e que foi em Deus dessa, ninguém vai tirar o direito da gente ser candidato. Vamos pegar bem aqui um pincelzinho para você responder rapidamente em 3. Você já é familiarizado, né, com o pincel, lecionou muito. Pronto. Rapidamente, Maurício, eu queria que... Não, eu peguei os 2 tempos, o do giz e o do pincel. Os 2 tempos. Né? Rapaz, você pegou até uma expressão que há muito tempo eu não ouvi. Você falou aí, eu fiquei aqui rindo. Overnight. Rapaz, eu nunca mais tinha. Overnight. Aí eu digo, rapaz, mesmo, tinha essa situação CDC, de overnight. Né, fundo de renda fixa, né? Era uma modalidade. Essa daqui nem tinha nascido, eu acho. Não tinha não. Mas assim, só uma dúvida. O mais novo que sou eu tenho o cabelo branco. Mas assim, professor, se você fosse fazer a inversão do seu salário naquela época para hoje, seria mais ou menos de quanto? Só uma dúvida, assim. Assim, graças a Deus, eu sempre ganhei bem, assim, né? Mas seria um professor que trabalhasse 2 turnos, né? Uhum. Aí eu teria que ver, né? Mais ou menos. R$4.000, né? Por aí. Vamos lá, a minha pergunta seria, vocês querem que eu faça? Sim. Eu sempre assim, né? Coloque aí em uma palavra, em uma frase, em alguma coisa. Eu queria que você colocasse aí, que não fosse ninguém da família e que também, é claro... Colocar o nome de uma pessoa? O nome de uma pessoa que lhe inspira. Uma pessoa que lhe inspira. O nosso lema aqui do Leadercast é pessoas que inspiram. Eu queria que você colocasse um nome de uma pessoa que lhe inspira na sua vida. Henrique. Foi que manteve o Maurício até hoje essa persistência de liderança, de estar tanto no poder público quanto família, que a gente vê que ele tem muito sucesso com isso, que para mim é sucesso, né? Tem uma base. É assim. Você vai responder aí. Você vai primeiro responder a minha, colocar lá em cima. O nome de uma pessoa que lhe inspira. Uma personalidade, uma pessoa, alguém que lhe inspira, tá? E depois a pergunta o que? Desculpa, pode. Que realmente mantém o Maurício até hoje com essa liderança, né? Certo. Tanto no poder público quanto na parte de cidadão. E a minha pergunta é: qual é o lugar que você mais gosta em Floriano? Arrasou essa pergunta. Fernanda, hoje você botou o homem... Eu tô me saindo bem, não tô? Eu acho que você deu uma imprensada bem grande aí. Vou falar um pouco do o homem quer ser prefeito. Não, é porque tem lugares que você gosta de ir. Aquele lugar que eu vou, eu me sinto bem. Né? É um lugar que, né? Enfim... Tem um leque de opções. E o Leadercast? E o Leadercast, gente, projeto que já estamos com 1 mês e eu estou muito feliz de participar desse projeto, viu, professor? Esses caras aqui, esse aqui eu conheci recentemente, é um cara do bem, um cara incrível, Gilberto Júnior, então, nem se fala referência no quesito comunicação e jornalismo para mim, para muita gente. Então, assim, Leadercast, siga, você já segue? Tem que seguir. Gente, siga o nosso projeto Leadercast no canal no YouTube e também no nosso Instagram, Leadercast.
sugestão de histórias inspiradoras, chama no direct. Também, se você quiser entrar no nosso projeto como patrocinador, como uma pessoa que vai colaborar para a gente dar continuidade, contar muitas histórias bacanas aqui, trazer muita personalidade, entre em contato com a gente. O telefone vai estar descrito aí no vídeo para você, tá bom? Então, assim, segue nossa página no YouTube, segue também a gente no Instagram, não é, É Henrique? isso aí, falar um pouco do nosso parceiro, né? Nossos Gilberto? parceiros aí, olha. CDL de Floriano. CDL de Floriano, que é entidade representativa, lutadora aí Tem para buscado quem, isso. para quem oferece muitas vagas de trabalho aqui na cidade. Marcos Maranata, lá, o pessoal lá da Maranata, todos. O pessoal trabalhando muito aí, hein? Sim. Natal aí, né? O Final Fim do de ano. ano, Final ano de ano. novo. O Alisson Rodrigues. O Alisson Rodrigues, consultor, cara bastante cabeça, né? Visionário no setor Já imobiliário. esteve com a gente aqui. A Mauriane Miranda, que tem uma história de História vida brilhante. belíssima. Olha, outra história de vida aí. A gente só tem trazido história de vida muito bacana. aí. Supermercado BG, em Barão de Grajaú. Nós que Pois trazemos é, ele aí- aqui, né? O aí- Fabrício. O Fabrício, a gente contou a história dele aqui, muito bacana. O homem que começou começou todo esse supermercado e toda a rede, 1 quilo de balinha, né? quilo de balinha, você viu, né? Pensar, IBM, pronto. pensar soluções. Pensar Pensar soluções inteligentes, do Tim nosso amigo Mendes. Tim Mendes. E a consultoria IBM do Magno Everson, vereador, professor, e aí é uma grande referência também. A gente agradece aí a todos os parceiros aí que mantêm essa estrutura para a gente estar oferecendo esse conteúdo aí para o nosso público, né? É isso Com aí. certeza. Vamos lá a resposta? Vamos lá, eu... Ainda vou poder justificar as respostas? Vai, Claro, sim, sim, justifique-se, é aquela história, justifique-se. Vamos lá, as respostas do Maurício Bezerra. Eu perguntei uma personalidade, uma figura, alguém que lhe inspira. Vamos lá, Maurício. Eu me inspiro em muitas personalidades, né? Mas eu coloquei aí a principal, né? Jesus Cristo, Gravei todo aqui. que é tudo, né? Assim, um ser que veio para, né? Um grande líder, né? na Isso em nação. tudo, né? Então, a perfeição, né? Então, assim, para também até não não citar um nome de um em vida ou de outro, né? Então, eu creio que a nossa maior inspiração de líder é Jesus Cristo mesmo, pela sua obra. Tudo bem. E que fez ele manter até hoje. Ser útil, né? Eu sempre tenho isso, eu vim para ser útil. Eu vim para ser útil. Tudo bem. E o lugar que ele mais gosta é o nosso maior cartão postal, Beira acredito, Rio, né? melhor Beira lugar de Rio. Floriana, a Beira Rio, ela em o toda a sua florianense- extensão. Florianense nato. Não é o cais em si, mas a Beira Rio, é Toda a sua extensão. A aqui. margem do nosso rio Parnaíba. O florianense, ele não é florianense nato, né? Mas é florianense de coração, naturalizado, podemos dizer assim. E esse cartão postal nosso aí, eu acredito que está no coração e nas mentes de todos os florianenses pelo mundo afora, né? Muito bem, Maurício, parabéns. Algo mais? Algumas perguntas mais? Eu tenho Muito ainda. feliz Eu tenho pelo uma convite, pergunta. muito feliz pelo convite. Antes da gente agradecer, deixa eu fazer minha pergunta. É possível? Pode sim, Como é que você me chama? seu Gilberto. Seu Gilberto. Se fosse eu, tava levando bronca, né? Maurício, fale pra gente, só pra gente encerrar esse nosso belíssimo bate-papo. Um sonho. Qual um sonho vibrante dentro do seu coração, da sua mente? Assim, sem demagogia, o sonho mesmo é ver a nossa cidade uma cidade de oportunidades. Essa é uma cidade... Eu não penso assim, Floriano ser a maior cidade do estado do Piauí, do Brasil, em extensão não, em população, mas ser uma cidade grande, mas assim, uma cidade desenvolvida com oportunidades, com segurança, uma cidade assim... uma cidade boa mesmo, assim, para você morar, para você criar seus filhos, para você, entendeu? Ter Floriano, eu queria assim que Floriano fosse como me contam que ela já foi, né? Voltasse a ser a princesa mesmo do sul do Piauí, né?
Pronto. Muito bom. E agora é lei, né? É lei, né? Floriano já está instituído como Princesa do Sul, porque antes era apenas um apelido, hoje não, é praticamente um codinome da Vocês que são da política, vocês saberiam me explicar de onde veio o Princesa do Sul? Eu não sei. Por que veio isso? Rapaz, eu já ouvi falar, é sério, assim, fundamentadamente, dizer bem assim, veio disso aqui. Eu acho muito Alguém carinhoso, falou, né? alguém Pois é. começou Eu acho esse- bem carinhoso. Seria bem interessante até que se faça uma uma pesquisa pesquisa. bem para que esclarecesse isso, porque existem versões, né? Existem versões, né? Há quem diga que foi Eleutério Rezende, né? Que foi o autor do hino de Floriano, que já se dirigiu a Floriano como a Princesa do Sul, né? Eleutério Rezende. E há quem diga que políticos, né? Começaram a falar que era a principal cidade do... Né? A Sul gente do não vai estado, falar aqui em algum político, mas alguns políticos começaram a repetir, que ganhou uma certa conotação. Mas eu acredito mais nessa versão de Eleutério Rezende, né? Que era uma figura expressiva, né? Em sua época e que Muito foi bom. o autor do hino de Floriano, né? Muito Pronto, bom. gente. Maurício, bom demais falar com você aqui. Bate-papo excelente, viu? Muito obrigado pela oportunidade da gente estar conversando aqui. Oportunidade excelente de fazer uma retrospectiva, né? De refletir de tudo, de lembrar da nossa história. E a gente faz questão, Gilberto, de estar preso a essa história, não esquecer nossas raízes. A gente está lá. Sábado eu tô lá no Meladão jogando bola lá com no solteiro e casado. Muito bem. Lembrando lá meu tempo lá de adolescente, é assim. Muito bem. Obrigado bom. por aceitar o Muito obrigado. convite, continue sendo esse líder. Não conhecia, fiquei muito feliz hoje, tanto com conhecimento como competência. Um grande líder. Obrigado. Que Deus abençoe você e sua família sempre. Amém a nós todos. Obrigada por ter vindo. Eu tive um pequeno contato com você no IFP, né, na parte de laboratório, já faz um tempinho já. Conheço um pouco da sua história. A gente fica grato pela sua participação aqui conosco. Obrigado. Abraço, Maurício. Muito A gente obrigado. agradece a Deus e a vocês a oportunidade. Certo. Um abraço. Até a próxima, gente.